Nós não devemos nem, em hipótese alguma, como é muito comum, principalmente nas conversas em família, de comparar o sofrimento de A com B. Somente quem vive aquela experiência que tem a capacidade de falar da sua dor. Por exemplo, mas isso é cultural. É muito comum a gente ouvir essas conversas em rodas de amigo, em mesas de bar, para quem frequenta bar, ou então em famílias. Ah, mas fulano perdeu Ana, é terrível para ele, o pai dele, ou fulano desencarnou, ou faleceu, ou morreu alguém e tal, porque... Ou seja, e muitas e tantas vezes a gente quer transferir de um para o outro as dores. Ora, isso é impossível porque cada um de nós traz em nossas próprias experiências internas aquilo que foi mais venturoso ou foi desventuroso. Por exemplo, se você tratar comigo de um assunto sobre suicídio, eu não me refiro em terapia, né? Mas de maneira social eu vou ficar muito mais suscetível a sentir, a sofrer, porque eu já vivi essa experiência, já tive um irmão que cometeu suicídio, então é muito natural que eu vá sentir mais do que alguém que nunca viveu essa experiência. Se você for falar com alguém sobre um acidente de carro, né, alguém que já tenha vivido um acidente vai ser muito mais sensível, porque ele já teve aquela experiência, já viveu aquele contexto. Se você for conversar sobre fome, não é? Quem mais sabe falar de fome do que aquele que passou por uma fome terrível, não é? Aliás, esta semana eu tive uma experiência dessa. Eu fui dormir tarde lendo e daí lá para 2 da manhã eu comecei a sentir aquela coisa, aquela agonia e descobri que era fome. E aí parti para atacar a cozinha, a geladeira, né? Enquanto eu estava comendo, eu disse, meu Deus do céu, né? Como é dolorosa a experiência de quem não tem o que comer. Como é dolorosa a experiência de quem sente fome, e todos nós sentimos fome, e não tem o que comer. É desesperador, né? Aliás, esse foi um dos motivos que me trouxe hoje a gravar para você essa mensagem. Nós não devemos trocar, nem querer imputar a quem quer que seja essa ou aquela experiência. A experiência é única. Quem vive a experiência, quem passa pela experiência, que sabe o quanto dói. Por isso é que eu peço às pessoas que estão em terapia comigo que evitem, na medida do possível, comentar essas questões que são tratadas em terapia com terceiros. O motivo, as pessoas sempre vão sugerir ou vão colocar a sua ótica, né, da maneira com que eles sentiram ao viver aquela experiência. Seja a experiência do casamento, do namoro, da separação, enfim, né? Então, nós temos esse hábito de discutir essas questões em família, em grupos de amigos, e quando na realidade isso é um assunto tão delicado, que deixa tantas marcas em nós. Se nós soubéssemos o quanto uma educação, o quanto a vivência em um lar, o quanto a experiência que nós trazemos em nós tem um vínculo direto com o nosso primeiro momento, a nossa primeira infância, nós saberíamos ter mais cuidado com as crianças que estão em nossa volta. Eu nunca esqueço, e vou comentar com vocês aqui agora. Eu deveria ter por volta de uns 4 anos de idade. 4 anos, quando
um padrinho meu, né? Eu era batizado, um padrinho estava na cidade do interior e me levou para passear de carro, e meu pai não tinha carro, e para mim eu ficava dentro de um carro o dia inteiro, que eu adorava dirigir. E ele saltou lá num lugar para a gente poder tomar um refresco naquele tempo, né? 1960, não existia refrigerante na minha cidade. Só tinha refrescos, que era feito de gengibre. Gengibre, água e açúcar. O gengibre dava a sensação de refrescar. E esse meu padrinho diz assim: você aceita uma bala? E meus olhos encheram assim, uma bala, né? Eu nunca tinha visto uma bala de revólver, eu já tinha visto filmes, e olhe lá, em preto e branco, quando tinha na cidade cinema, filme, né? Eu disse: aceito. E ele meteu a mão numa compoteira assim de um bar, e era bombom. Bombom. Eu digo: ai meu Deus, a bala que ele fala é bombom. Essa experiência foi tão forte para mim, mas foi tão forte que eu nunca esqueci. Eu tinha 4 anos de idade. Então todas as experiências que nós vivenciamos, principalmente na infância, elas são, para nós, elas são fundantes. É como se fosse uma fundação de um prédio. Todas as experiências. Por isso que nós nunca devemos dizer para uma criança que ela está falando bobagem, que ela está pensando bobagem. Podemos dizer: vamos conversar mais sobre esse assunto, não é? Para esclarecer e valorizar o que a criança está dizendo. Quando eu digo valorizar, não estou dizendo dar força, não, mas dar valor, porque ela está sentindo aquilo. Há muitos pais e mães que dão logo um safanão ou um cascudo e dizem: vá para lá, pare de pensar besteira, né? Isso fica na nossa mente. Isso fica bem guardadinho e a gente embala isso para um papel bem forte e guarda no nosso psiquismo, no nosso chamado inconsciente ou no nosso consciente mais profundo. Até que um dia essas experiências da infância, elas vêm e afloram. Elas explodem como verdadeiros balões que emergem do fundo do mar. Pum! E aí nós começamos a ter as nossas dores e as nossas decepções. E aí aparece alguém para comparar. Eu me recordo de um amigo que já se foi, já desencarnou, que eu entrei uma vez com ele em um shopping, quando ele viu uma criança debaixo de uma arara, daquelas araras de roupa, não é? Que tem nas lojas de confecção. Era uma loja de departamento muito grande. Ele entrou ali abaixo na arara e saiu com aquela criança no colo. Chorava a criança e chorava ele também. Mas eu sabia o motivo pelo qual ele chorava. Eu pedi a ele para me dar a criança, ele disse: não, eu só vou entregar aqui agora aos pais. Eu fiquei um pouco amedrontado, porque eu imaginava o que é que viria dali. Fomos até o departamento de segurança e daí a pouco apareceu a mãe, que tinha perdido a criança na loja, né? E ele passou uma descompostura na mãe do garoto e disse: nunca mais perca essa criança, em nome de Deus. Ele estava naquele momento ali falando da experiência dele. Ele estava naquele momento ali falando da dor dele. Porque nós sempre falamos da nossa dor, da nossa experiência. Dificilmente nós falamos da dor do outro. Então, quando nós queremos trocar as experiências do outro, dizer: mas fulano está chorando por causa disso, isso é uma frescura, isso é uma bobagem. Isso não é frescura e não é bobagem. Merece todo o nosso respeito, toda a nossa
audição, todo o nosso acolhimento. Então não dá para comparar as experiências. Reflita sobre isto comigo. Um beijo e um abraço amoroso de muita paz, muita paz. E boas experiências. O amor sempre deve prevalecer na vida. Boas experiências. Muita paz.